Estamos de volta com Política Cruzada, agora na segunda parte do programa, entrando no terceiro bloco, nós vamos bater um papo com o professor Neivaldo Lima, que é secretário de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais. Antes da gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, eu quero fazer algumas perguntas para o senhor com relação ao trabalho de deputado, o período que o senhor esteve lá, até porque o senhor acompanhou algumas polêmicas envolvendo o governador Fernando Pimentel. A Operação Acrônimo, na semana que passou, trouxe mais um fato à tona. A delação premiada do empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, Bené, que falou que repassou 10 milhões de reais para o governador Fernando Pimentel, ainda da campanha. Isso em troca daqueles supostos benefícios que o governador teria dado na condição de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, para um grupo que administra uma grande montadora, e então esses benefícios teriam sido dados a essa montadora, e essa montadora teria supostamente retribuído isso com 10 milhões de reais, além de repasses anteriores. Mas estou falando desse específico. Isso traz à tona um pouco mais de complicação para o governador do ponto de vista do senhor? Olha, o governador tem trabalhado e conversado conosco, nos passando tranquilidade. Primeiro, apenas o primeiro que o governador, essa acusação enquanto ministro, não enquanto governador. Não há nenhuma acusação, não há nada que o governador esteja respondendo enquanto governador nesse período eleitoral que ele participou e pós-eleição. Isso tudo está ainda em fase de indiciamento. O governador, ele ainda ele foi apenas citado. Não, ele já foi indiciado. Ele foi indiciado. Vou chegar. Ele foi citado e indiciado. Pela ele Federal. ainda não foi ouvido. Então, há um atropelo aí de coisas. O governador, os advogados do governador têm dito que ele é inocente. Ele vai provar a sua inocência ao ser ouvido, e nós acreditamos que as coisas caminhem normalmente. O que nos preocupa, Rick, é esses processos seletivos. Quantas vezes o ex-governador Aécio Neves foi indiciado? Quantas vezes o nome do governador Aécio Neves apareceu e continuará aparecendo, dentro desses processos? Segundo Jucá, ele vai ser o primeiro a ser comido. Foi assim que ele se referiu a Aécio Neves, ainda dizendo: olha, nós conhecemos bem, eu já estive lá na campanha do PSDB. Então, e aí nada acontece. O que o senhor acredita que eles querem dizer quando eles falam isso? Que ele conhece bem, que ele já esteve lá na campanha do PSDB? Eu acredito que ele conheça todos os esquemas do PSDB. Que haja esquema de corrupção também do lado de lá. Eu tenho certeza que isso que essa é a afirmação. Essa é a afirmação. Agora, eu não entendo porque não fazem a mesma movimentação, porque não batem panelas, porque os deputados não fazem... Mas batem. Depois que o Temer assumiu a presidência da República de forma interina, bateu-se panela. Em relação a esses processos, eu ainda não vi. Pelo menos, não sei se aqui em Uberlândia bateram panela. Lá em Belo Horizonte, não. Lá em Belo Horizonte não bateram. A gente já fala um pouco mais. O senhor saltou a minha série de perguntas aqui um pouco adiante. Daqui a pouco a gente fala isso. Vou voltar um pouquinho no anterior. O deputado Luiz Humberto, que esteve aqui conosco no bloco anterior, ele cobrou muito uma posição do governo de que o governo já tem que deixar o cargo, o governador Fernando Pimentel já tem que deixar o cargo, porque as investigações já são mais que suficientes. E que a Assembleia tem que tomar uma posição, porque a reforma administrativa que o governador vem fazendo seria no sentido de dar proteção a pessoas que teriam supostamente participado com ele nesse esquema de corrupção, nesse suposto esquema de corrupção. E ele citou nomes, por exemplo, a primeira-dama Carolina Pimentel, que hoje administra o Servas, mas que foi indicada para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. E aí a Justiça impediu a nomeação, segundo ele, porque ela hoje está no processo, lá no Superior Tribunal de Justiça, junto com o governador, e que, se for desmembrada, ela vem para a primeira instância. E na primeira instância, ela poderia, no caso, se ocupasse um cargo de secretário, ser processada só com autorização do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
No caso em questão, como ela não está ocupando o cargo, ela, se for desmembrada, ela responde normalmente o processo aqui e isso poderia ensejar uma prisão, por exemplo. Um outro que ele citou aqui é o fato de acabar com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e transferir esse poder todo para a Codemig. E aí sim dar uma proteção ao presidente da Codemig, que é o Mauro Borges, que também está sendo citado na Operação Acrônimo. O que o senhor me fala sobre essa posição dele? Eu acho que a oposição, ela faz o papel dela de... Só que essa oposição que a gente tem visto ultimamente faz isso com muito mais, com mais teor de raiva. Mais paixão, com o senhor mais, diz? com mais ódio. Paixão fazíamos nós, ou fazemos nós, a oposição. Eles fazem com ódio. Eles fazem com ódio e incita o ódio. Eu não vejo nada disso. Primeiro, o senhor me perdoe rir, mas é porque o senhor falou assim, fazem com ódio, o senhor está provocando, a oposição. Mas fazem mesmo. Agora, Rick, eu volto a afirmar, o governador foi apenas indiciado. Está certo, indiciado, o senhor está correto. Olhando o ordenamento jurídico, indiciado é uma coisa. Ele não foi ouvido. Condenado é outra. O processo não aconteceu para que ele fosse condenado, aí sim ir para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa decidir pelo afastamento ou não do governador para que ele se torne um réu comum. A primeira-dama, ela hoje não está mais secretária, porque na verdade o que o governador estava construindo era um outro processo que não tem nada a ver com o processo judicial. Estaria utilizando o deputado André Quintão com toda a sua experiência e toda a sua habilidade, que eu não tenho tanto quanto ele, você acabou de falar que eu estava provocando, ele tem mais habilidade que eu para trabalhar a questão da reforma. E a primeira-dama, como já tinha um trabalho nessa área dos Servas com o André, o substituiu. Se o foro privilegiado fosse tão importante, o Azeredo não teria renunciado à questão de ser deputado para ir para a Justiça Comum. Ele fez ao contrário. A primeira-dama, mas com o Azeredo, o Azeredo ele fez perto, porque se houvesse a condenação lá no Supremo, não teria mais recurso algum. Então ele já sairia direto da condição de deputado para a cadeia. Aqui não, aqui julgou em primeira instância, ele perdeu. Agora, se não me engano, já saiu um julgamento de segunda instância, também perdeu. 70 anos, aí pronto. Já. Então lá tem justificativa perder o foro privilegiado. O governador poderia simplesmente bancar esse desgaste e manter a primeira-dama enquanto secretária. Ele resolveu não comprar esse desgaste. A primeira-dama volta a ser apenas coordenadora dos Servas, a primeira-dama, sem foro privilegiado, e também está apenas indiciada, não está julgada. Então, a oposição ela coloca muita lenha na fogueira sem que haja realmente tudo isso. A concepção do governador em relação a essa reforma, e você fala da secretaria, ela também não tem nada... É uma concepção de governo. O governo... Não seria para proteger, por exemplo, o Mauro Borges agora? Governo Pimenta da Veiga, governo Anastasia, governo Aécio Neves, tinha uma concepção de governabilidade. O governo do nosso governador Pimentel tem uma outra concepção. A Codemig ela tem condições de fazer um trabalho muito melhor, até pelos recursos que a Codemig tem. O formato da Codemig, por ela ter recursos advindo da mineração, ela tem condições de impulsionar muito mais o desenvolvimento econômico da nossa região também, do que uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então você tem a Codemig com um papel e você tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o mesmo papel, sendo que aqui, devido à ordem jurídica, a Secretaria ela teria muito mais dificuldade de impulsionar o desenvolvimento econômico do que a Codemig. Então, para que duas com o mesmo papel? Não sendo
importante ter duas, isso o governo anterior fez muito, né? E o choque de gestão, na verdade, do governo era uma grande mentira, e ele criou secretarias, criou órgãos com a mesma concepção, com a mesma finalidade. Então, se eu tenho a Codemig e tem desenvolvimento econômico, as duas têm a mesma finalidade, e se eu tenho que dissolver uma e a Codemig, ela tem condições de dar um resultado muito mais positivo, então fique a Codemig. E longe dessa discussão de foro privilegiado. É porque ficou comum falar de foro privilegiado. Mas vou insistir, com o Mauro Borges não tem foro, não tem ideia de foro. Não é essa a questão. Então tá não certo. é. O Mauro Borges, realmente, né, não tem essa questão. Em nenhum momento há essa preocupação de que se tenha foro privilegiado ou para a primeira-dama, ou para o Mauro, ou qualquer outro. A questão do Mauro, para você que está acompanhando aí, é porque o Mauro ele sucedeu o Fernando Pimentel no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que supostamente neste ministério teriam ocorrido as negociações para favorecer um determinado grupo empresarial e, em contrapartida disso, teria vindo os 10 milhões de reais. E que, então, Mauro Borges teria dado continuidade a essas negociações. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já. De volta com Política Cruzada, o último bloco, o quarto bloco, recebendo aqui o secretário de Desenvolvimento Agrário, professor Neivaldo Lima. Professor, eu vou rapidamente aqui a última questão que foi abordada pelo deputado Luiz Humberto. Um corte de 68 mil cargos, mas cargos que estavam vazios, vagados, não tinha ninguém ocupando, e a maioria da educação. É a crítica que ele faz. Por que cortar esses cargos nessa reforma? Na verdade, não existe isso. Não existe corte em cargos da educação. E eles estão com esse discurso, inclusive, falando de auxiliar de serviços gerais. O que o governo não fará é concurso para auxiliar de serviços gerais, porque nós já tivemos uma experiência no governo Itamar infeliz, né, de fazer o concurso e as pessoas que precisam e que estão a tempo no Estado não conseguem passar no concurso. Então, nesse momento, é isso, né? Os cortes serão resultados realmente dessa reforma, né, que está sendo feita, e já há na minha secretaria, em todas as secretarias, não é que os cargos estão vagos, é que nós já fizemos um contingenciamento, né? Existem em todas as secretarias cargos que poderiam ser ocupados, né? A lei de responsabilidade fiscal permitindo, eu posso ocupar os cargos que estão vagos na minha secretaria. Então, eles serão extintos, né, para que no futuro não tenha o cargo para ser ocupado. Então não está vago. Dentro do contingenciamento já há, por exemplo, o governo esse ano já está economizando, através do contingenciamento, 2 bilhões. Né, na minha secretaria também, que é uma secretaria pequena, de poucos recursos, mas ainda assim tem o contingenciamento dentro da secretaria. Né, é uma margem que você não pode usá-la. Bom, mudando um pouco, saindo um pouco das questões do Estado, falando agora, voltando no que o senhor disse anteriormente no outro bloco, essas delações novas que vieram à tona, por exemplo, do Sérgio Machado, que era o presidente da Transpetro, e é apontado como o homem que fazia a captação dos recursos para o PMDB, ou a cúpula do PMDB. E aí ele gravou Romero Jucá e também gravou Renan Calheiros. Nessa semana, isso pôs fogo, né, no cenário político. Michel Temer já está começando o governo dele, interinamente, mas começando o governo dele com problemas. Com certeza. Né? Romero Jucá, ensinou para toda a população do Brasil o que é ou o que foi o golpe que nós dizíamos que estava no Brasil. Todo mundo não pode falar em golpe, né? Chegou ao absurdo que a Dilma está proibido de falar em golpe. Jucá mostrou, existiu ou existe um golpe sendo instalado neste país. A presidenta não tem crime, a presidenta não foi indiciada em nada e está fora do governo. E quem está substituindo? Está substituindo quem já está caindo, como o Romero Jucá, através da delação premiada. E aí as conversas por telefone mostram. Para que a Dilma saiu? Saiu para parar com a Lava Jato. Saiu para estancar a Lava Jato. É para isso que a Dilma serviu nesse momento, a saída dela, porque ela estava deixando fazer o processo correr à vontade. Então, Temer, Jucá,
Serra, Aécio Neves, que vai ser o primeiro a ser comido, já foi 7 vezes indiciado. Esse povo... Agora, eu espero que essa delação seja tratada da mesma forma como as delações que citaram o nome de políticos do nosso partido, seja também do mesmo jeito, seja tratada da mesma forma. Eu acredito que será. Eu tenho minhas dúvidas. Secretário, eu só preciso, assim, eu posso e eu preciso fazer uma ponderação. Quando o senhor chama de golpe, o Supremo já disse que o processo de impeachment não é golpe. O processo de impeachment não é golpe desde que ele esteja dentro daquilo que a Constituição diz. E o Supremo disse que está. Eu não acredito, grandes estudiosos, grandes advogados, grandes juristas conseguem comprovar. A presidenta Dilma não estar satisfeita com o governo da presidenta Dilma, não estar satisfeito com a política econômica da presidenta Dilma, não dá direito a tirá-la do cargo. Isso, os jornais internacionais estão falando há todo tempo sobre isso, Rick. Olha, respeito a imprensa internacional, respeito a posição do senhor, mas eu também preciso respeitar a posição do Supremo. O Supremo é o guardião da Constituição. A Constituição tem uma regra para seguir. O Supremo diz que está certo, então... E olha que o senhor não pode nem reclamar, porque o PT indicou 8 dos 11 ministros que estão lá. Tanto que nós fizemos um processo realmente democrático. Então, se foi democrático, tem que levar em consideração a democracia do ponto de vista deles. Mas eu só queria ponderar isso para não dizer assim, ó, daqui a pouco o Rick está concordando com a ideia. Vamos fazer um programa, mas você está concordando sim, eu estou discordando do Supremo. Eu estou dizendo que eu concordo com a posição do Supremo. Para mim, houve uma armação com todos. Mas com o tempo as coisas serão ditas. A história dirá. A história, concordo plenamente com o que o senhor acabou de dizer, a história dirá. Agora, o senhor acredita que a Polícia Federal tem braço suficiente para fazer todas essas investigações que precisam, que eu defendo que são necessárias? Romero, Aécio, Renan, todos os outros que já estão relacionados na primeira fase da Lava Jato, nas primeiras fases da Lava Jato, tem braço suficiente? Nós vamos ter tempo suficiente para investigar isso tudo? Ué, Henrique, teve braço para fazer tudo isso que fez até agora, porque agora não vou encontrar braço para fazer esse processo. Mas para parar essas investigações do lado de cá, para continuar essas investigações, precisa de gente. A federal vai ter gente suficiente para fazer os dois lados? Eu não sei se vai ter vontade. Não, vontade por questão de obrigação precisa fazer. Mas o próprio PSDB está defendendo que precisa fazer, então que faça. Eu não acredito, sabe? Porque o governo ele tem essas condições. A presidenta, o ministro da Justiça, eles têm as condições. Como nós tínhamos na época do Fernando Henrique, o engavetador da República. Por que naquela época tinha engavetador da República, né? E do presidente Lula e a presidenta Dilma não tinha? Mas são concepções diferentes. Essa é uma área do PT que precisa ser lembrada e elogiada. Com esse governo atual, nós estamos voltando para uma era antes do iluminismo. Então, a concepção... O senhor é provocador ela mesmo. Não é nenhuma... a pinguela para o futuro... voltou. O senhor é provocador. Vamos mudar um pouquinho o assunto, até porque a gente precisa falar da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que até agora a gente deu uma pincelada mínima nela, né? Muita gente fala assim, essa é uma secretaria para fazer reforma agrária. Não é bem isso, né? Não. Desenvolvimento agrário é uma outra história. O que o senhor está planejando, o que o governo tem planejado para os próximos anos? Eu vou tentar falar nos pouquíssimos minutos que nós temos. Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ela trabalha com agricultura familiar, principalmente, né, que nós não chamamos mais de pequeno agricultor, porque a partir do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi retirado pelo governo atual, mostrando uma concepção totalmente retrógrada, né, o que era pequeno agricultor conseguiu produções ou produção importantíssima no nosso país. Hoje, o alimento que vai para a nossa mesa, 70% vem da agricultura familiar. É com esse povo que nós trabalhamos, são com os quilombolas, também com os assentados, com os acampados. Né? Mas a reforma agrária, principalmente na nossa região, está muito voltada ao INCRA, ao governo federal. Até então nós trabalhamos com regularização de terra, principalmente as terras devolutas do Estado. Isso nós temos muito no norte de Minas, no Jequitinhonha. A partir do momento que você faz a regularização, você se preocupa com a comercialização. Nós estamos trabalhando com a associação aqui em Uberlândia, a Campra, né?
Nós chegou para Uberlândia, vai ser entregue para a associação um caminhão isotérmico para que ele possa escoar sua produção. Nós temos o kit de feira para que a agricultura familiar possa trazer o seu produto para a cidade e vender aqui na cidade para os consumidores. Nós temos a preocupação em titular quilombos também, quilombolas, para que eles possam receber também recursos. Nós trabalhamos com crédito rural, né, que é também um crédito fundiário para que a pessoa também consiga o seu espaço na terra. Então regularização fundiária, comercialização, produção e comercialização. Então, trabalhamos com artesanato também, né? Empoderar a agricultura familiar. Dar melhores condições para esse pessoal trabalhar, produzir. Sem dúvida. E a nossa região é a região de maior conflito agrário do Estado, né? Então, tem muito para nós trabalharmos, né? Alimentação sustentável, a não utilização do agrotóxico, né? Nós trabalhamos com concursos também. O que o senhor tem de orçamento nessa pasta? Este ano tem um contingenciamento de 2 milhões, mas nós temos 16 milhões. Mas nós trabalhamos também com entidades internacionais, nós buscamos recursos internacionais, nós buscamos recursos no governo federal, que eu espero que nós ainda continuemos conseguindo esses recursos. Recentemente, nós tivemos a liberação, na semana passada, de 12 milhões do INCRA, né? No apagar das luzes, nós conseguimos esse recurso de 12 milhões, que vai trabalhar, inclusive, com a agroindústria lá no Campo do Meio. Né? Não sei se você ouviu falar do Campo do Meio essa semana, a cidade de Campo do Meio teve um problema onde o senhor foi fazer a visita? O senhor me falou que o senhor foi fazer a visita. Então, lá nós vamos trabalhar uma agroindústria, né, com esse recurso. Nós teremos um grande encontro do MST na cidade de Belo Horizonte, é um encontro nacional, é o primeiro em Minas. Então, a gente também está dando apoio a este encontro. Não só a MST, todos os movimentos, sindicatos do trabalhador rural, a gente está envolvido, né? Esse final de semana que passou, estive em várias cidades aqui da região, então a gente procura fazer esse trabalho. Bom, nosso tempo não vai dar para caminhar muito mais do que a gente já conversou, secretário, mas eu prometo para o senhor que a gente vai acompanhar esse trabalho na região aqui, a gente vai fazer reportagens mostrando o trabalho que é feito pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. E numa outra oportunidade, o senhor volta aqui para conversar mais comigo. Rick, eu agradeço. E lembrando que, ainda quanto deputado, eu trouxe essa semana para Uberlândia 560 mil recursos para a saúde, para comprar raio-x para a UPA, para a nova UPA, um raio-x, um digitalizador e um para o Ailo Isote. Tá certo. Gente, obrigado. Semana que vem a gente conversa mais. Nosso tempo já deu. Até mais. Tchau.